Muito bom dia a todos. É um prazer ter aqui os nossos convidados hoje para conversar sobre as lições aprendidas sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem. A Lei de Incentivo à Reciclagem, né, de 2021, ela promove a reciclagem no Brasil por meio de alguns incentivos fiscais que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do imposto de renda a projetos aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela foi regulamentada no final do ano passado, né? E ela é operacionalizada por meio de propostas geridas pelo portal do governo e pelo sistema do CINIR, e abrange uma série de ações de capacitação, assessoria técnica, incubação de negócios, desenvolvimento de tecnologias voltadas à economia circular. E aí eu quero primeiro agradecer a disponibilidade aqui dos nossos convidados, né? O Eduardo, diretor de gestão de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Abusavi, que é consultor na Lei de Incentivo de Reciclagem pela S2F Partners, que inclusive é a empresa aqui do nosso host, o Fabrício Soler, que vai se juntar a nós daqui a pouco. O Anderson também aqui da ANCAT, então quero agradecer a disponibilidade de todos vocês, e o nosso objetivo é ouvi-los, né? Então, o que a gente vai ter hoje aqui é as lições aprendidas sobre essa legislação, para onde que a gente está indo, e para iniciar essa discussão, eu queria convidar aqui o Eduardo para trazer um pouco da sua visão sobre os desdobramentos práticos. O Eduardo, né, está diretamente tratando desse tema no Ministério do Meio Ambiente, então seria muito importante a sua visão institucional e os próximos passos que o governo tem nessa agenda tão estratégica. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Daniela. Bom dia a todos e a todas. Também dar um abraço aqui nos nossos colegas Ricardo, Anderson, Fabrício Soller. Bom, pessoal, eu vou fazer uma fala breve, tá? Tentar trazer um panorama, mas de pronto eu posso dizer que a gente está muito satisfeito em estar aqui nesse dia de hoje, discutindo já lições aprendidas. Acho que a gente alcançou o primeiro objetivo, que foi colocar a lei em possibilidade de execução. E isso para a gente é uma satisfação enorme já ver essa lei movimentando todo um setor da reciclagem. Então, eu vou compartilhar aqui alguns pequenos slides para a gente poder ter uma conversa aqui mais direcionada, ficar aqui no modo apresentação. Bom, então é importante a gente também sempre resgatar, né, um pouco do histórico para entender a dimensão do que foi essa legislação, o caminho que foi traçado, e o que a sociedade brasileira conquista, né, com essa lei em pleno funcionamento. Então, é uma lei de 21, que foi, à época, vetada em 21, e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, e ela passou a ter efeito em 4 de agosto de 2022, tá? Isso é importante saber essa data, porque, a princípio, ela tem um prazo de validade, né? A partir de 22, em 23, a gente iniciou o processo de estruturação do funcionamento da legislação. Então, criamos a Comissão da Reciclagem. Em 24, fizemos o decreto, junto com o Ministério da Fazenda, para ratificar a disponibilidade do recurso. Ao mesmo tempo, em 24, a gente desenvolveu todo o protocolo e procedimento de operacionalização dessa legislação, onde essa portaria 1250 aqui tem os procedimentos lá detalhados. Ao mesmo tempo, também desenvolvemos um sistema de informação para receber essas propostas, um acordo de cooperação com o MGI. E em 25, a gente já com propostas em recebimento, a gente desenvolveu também as tecnologias junto com o Banco do Brasil, internalizamos essa tecnologia para gerenciar as contas bancárias e a gestão financeira desses projetos por meio desse acordo de cooperação. E agora, em julho, a gente cria uma força-tarefa com 17 pessoas, 17 servidores do Ministério do Meio Ambiente, que estão aqui no âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental, para até dia 27 de agosto a gente acelerar essas análises. Como próximo passo, a gente tem um mecanismo interno aqui que a gente reporta para a Receita Federal a evolução da execução dessa lei, que é a DBF. Isso também a gente já internalizou e vamos passar para a Receita Federal esse primeiro balanço, para que no ano que vem ela já consiga efetivar o benefício fiscal das empresas, das pessoas que doaram esse ano.
E, por fim, a gente já está instituindo uma estrutura permanente, né? Então, a gente colocou a lei para funcionar. As coisas na administração funcionam muitas vezes dessa forma, né? Você tem que estar ali com a política em andamento para conseguir recurso e estrutura, né, de servidor, estrutura tecnológica, e isso já está aqui também internalizado do Ministério, que a gente vai ter uma estrutura maior para poder executar essa lei. Bom, deixa eu passar aqui. Como eu falei, a lei foi promulgada, os vetos, em 2022, então ela previa um funcionamento de 5 anos. A gente já está tratando com o Congresso Nacional, a gente teve uma reunião com o Carlos Gomes, que hoje está licenciado do Congresso, mas ele tem lá dentro do parlamento ainda, tem o seu suplente também, tem as suas articulações, tendo em vista a importância de manter essa lei como permanente. E a gente já está tratando no Congresso, já tem um projeto de lei, que está na Comissão do Meio Ambiente, que é de maio de 25, que ele coloca essa legislação como sem prazo, né? Como foi agora recentemente a lei do esporte, e como também já foi a lei da cultura, que inicialmente tinha prazo e agora já não tem mais. Hoje, como a gente está em franca implementação da lei, com 736 projetos cadastrados no Ministério do Meio Ambiente, alcançamos R$ 1 bilhão cadastrados no Ministério do Meio Ambiente. Já aprovamos, no sistema a gente tem 80 milhões aprovados, mas já aprovamos aqui internamente R$ 100 milhões dessa lei de incentivo fiscal. Então, a nossa expectativa, a nossa ambição, que essa legislação se torne a maior lei de incentivo fiscal do Brasil, tá? Essa é a nossa ambição para os próximos anos. Eu acho que tem um potencial da reciclagem, sim, se tornar uma legislação muito, muito grande, com grandes benefícios fiscais. Então, pessoal, para a gente trazer esse contexto geral das políticas de reciclagem, reciclagem é a prioridade da Secretaria de Qualidade Ambiental, é uma política que se espraiou em todas as nossas outras ações aqui dentro do Ministério do Meio Ambiente, e aí tudo se conecta, inclusive com a lei de incentivo à reciclagem. Então, a gente hoje tem 12 entidades gestoras da logística reversa de embalagens habilitadas no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, temos a primeira, inédita, uma entidade gestora formada por catadores, a ANCAT foi habilitada como entidade gestora de logística reversa. Temos verificadores de resultados, já são 3 verificadores que certificam esses resultados. Plano de economia circular, plano de mitigação do setor de resíduos, onde a reciclagem é a grande força motriz para mitigar as emissões do setor de resíduos. É por meio da reciclagem que a gente vai conseguir alcançar as metas para o setor de resíduos de mitigação. Plano de redução e reciclagem de orgânicos, a gente deixou na lei de incentivo à reciclagem, na portaria 1250, a possibilidade de projetos de reciclagem não só da fração seca, mas também da fração orgânica. Taxonomia sustentável, também o eixo principal da taxonomia, o que vai ser prioridade para o Brasil é reciclagem na área de resíduos. O decreto que instituiu o certificado de crédito da logística reversa, onde também faz essa cadeia girar, portarias que habilitam a entidade gestora. Então, todo o arcabouço normativo foi desenvolvido nos anos de 23, 24 e 25. E os editais do recurso aqui do orçamento direto do MMA, a gente sempre direciona para políticas de reciclagem, seja por meio de compostagem, onde estruturamos projetos em municípios, ou seja por meio de estruturação de cooperativas. Por fim, a gente também conseguiu trazer para o âmbito das concessões da Presidência da República, do FEP, em parceria junto com o Caixa Econômico, com o BNDES, alterando as diretrizes das concessões, os termos de referência, de modo que a reciclagem seja protagonista das concessões, ou seja, esses contratos de longo prazo têm que prever o aumento exponencial da reciclagem com a inclusão do catador. Então, tudo isso são importantes instrumentos para a gente fortalecer ainda mais a lei da reciclagem, e a lei da reciclagem em si também vai retroalimentar todas essas outras políticas. Então, pessoal, a gente fica muito satisfeito de estar vendo um grande interesse por essa legislação. A gente ainda nem começou a divulgar com tanta ênfase essa legislação por ter priorizado primeiro colocar ela em funcionamento, mas agora a gente já está com parceria com o SEBRAE, com diversas organizações, para a gente potencializar a divulgação, seja para quem apresenta projeto, seja para quem patrocina. Já temos diversas conversas com grandes empresas que querem patrocinar
a lei da reciclagem. Então, obrigado pelo momento de hoje. Eu espero que a gente tenha um bom encontro. Eu vou pedir licença, porque eu vou ter uma reunião na presidência agora, mas eu deixo aqui minha saudação para todos. Obrigado. A gente que agradece, Eduardo. São valiosas as contribuições, esse histórico que você traz. Eu acho que esse expressivo número, né, de mais de 700 projetos demonstra não só o interesse por essa legislação, mas também o papel do Ministério do Meio Ambiente na implementação dessa norma, e é bastante importante que tenha essa prorrogação de fato e esse projeto de lei vá adiante. Eu acho que a divulgação para quem apresenta e para os potenciais patrocinadores também é essencial para garantir a continuidade dos impactos na promoção da economia circular e dessa norma em específico. Então, eu agradeço muito as suas contribuições. Tá aqui, Dani, perdão, só para Fabrício. não... Eduardo, não ia perder a oportunidade aqui de fazer um agradecimento público, um cumprimento também, que eu sei o esforço aí de vocês, do time de vocês, em particular do seu e equipe, do secretário Adalberto também, para colocar essa lei na rua e torná-la efetiva. Então, e tudo que você mostrou aí, todos os resultados já alcançados, você vê que pegou. Acho que agora é só colocar em marcha, né, colocar as propostas aí cada vez mais na plataforma e executá-las para impulsionar a cadeia da reciclagem. Então, de novo, sabendo dos desafios que você tem aí, dos desafios operacionais do dia a dia, era fundamental trazer esse cumprimento aí a você, todo o seu esforço, seu e equipe do Departamento de Resíduos da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, aqui na qualidade não de advogado, consultor, mas sim do brasileiro que acompanha aí todo o seu empenho e fica muito orgulhoso de tudo que está sendo executado. Muitíssimo obrigado. Fabrício. A gente que agradece aqui, esse é um esforço. Eu acho que todo esse ecossistema aqui da reciclagem contribui para isso. Então, a gente está sempre à disposição para fazer o que tem para fazer. Então, obrigado, pessoal. Um grande abraço. Bom evento para vocês. Obrigada, Eduardo. E aproveitando, né, aqui para a gente dar sequência à nossa conversa, eu acho que é fundamental a gente ter a presença da ANCAT aqui representada pelo Anderson, para a gente ouvir diretamente com as organizações que estruturam a cadeia da reciclagem, né, um pouco da perspectiva das iniciativas do ponto de vista dos catadores, de como que essa valorização promovida pela lei, ela pode trazer aí o fortalecimento das redes de coleta, de triagem de materiais. Então, Anderson, muito obrigada por estar aqui presente. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui Daniela, igualmente nosso querido amigo Fabrício, sempre companheiro de jornadas aí e sempre orientando os caminhos da ANCAT naqueles momentos de tomada de decisão. Cumprimento aqui também meu querido amigo, esse de longa data, Ricardo, um defensor irrestrito das organizações de catadores no país. Tem uma história grandiosa junto a várias organizações, inclusive, que eu acompanho ao longo de toda essa jornada de mais de 2 décadas, né? E mesmo não estando aqui, reforço as palavras do Fabrício com relação ao Eduardo e toda a equipe do MMA, até porque a ANCAT também encampou várias tratativas daquilo que ele trouxe aqui de resultados do MMA, muitas vezes a ANCAT se fazendo presente nas discussões, sempre pensando na valorização da nossa organização. ANCAT, como uma instituição nacional que completou 25 anos de idade, é jovem ainda, mas já fez muito pela nossa categoria e pretende fazer muito mais. Eu acho que a lei de incentivo tem trazido lições, né? Primeiro, uma reflexão interna por parte da ANCAT e que reverbera junto às organizações de catadores do país, né? Antes de mais nada, mesmo sendo um elo da cadeia, confesso ainda frágil, no ponto de vista de alcance de algumas políticas públicas, mas um elo muito forte e com uma voz muito forte para fazer com que
as próprias políticas públicas que a gente lutou e defendeu ao longo dessa jornada chegue definitivamente naquele que é o ente da base, né, que necessita realmente de um olhar mais apurado e, consequentemente, de investimentos, né, que somos nós, catadores, sejam eles organizados em cooperativas, os catadores autônomos que têm excelentes resultados aí de um tempo para cá, estão se esforçando cada vez mais para fazer as adequações necessárias para serem alcançados por essas políticas públicas. E a lei de incentivo, eu estava falando no aspecto da reflexão interna, a gente estava quase que acostumado, né, a buscar investimentos, principalmente com esse governo de agora, através dos editais públicos, né? E sempre entre nós vinha aquela questão, poxa, mas os editais são extremamente exigentes e acabam alcançando sempre as mesmas organizações, o que é, de fato, uma disputa, né? Porque o edital, por se tratar de um instrumento público, né? Ele não limita a participação de organizações Brasil afora. Obviamente, são classificados aqueles que conseguem preencher os requisitos, e daí eu chego nessa fase que eu disse aqui da reflexão interna, né? É preciso, sim, avançar no processo de profissionalização. A lei de incentivo está aí, obviamente que a gente concorre também com outros atores da cadeia da reciclagem e, para tanto, a gente deve estar cada dia mais preparado para poder participar daquilo que a gente ajudou a construir. E a ANCAT tem cumprido muito esse papel. O Eduardo colocou bem aqui, a ANCAT, semana passada, conseguiu a sua habilitação como entidade gestora, é um marco histórico aí para a nossa categoria, e isso é fruto de muito esforço, porque, obviamente, a ANCAT tem as suas articulações com esse governo desde o seu início, mas confesso aqui como um dos responsáveis pelo Departamento de Logística Reversa da ANCAT, criado recentemente, colocado isso no seu próprio estatuto, que tudo que a gente alcançou até esse devido momento foi por mérito nosso, muita luta, muita dedicação. E falo isso porque a ANCAT hoje executa um dos principais programas de logística reversa do país, que é o Reciclar pelo Brasil. É um programa que foge um pouquinho da caixinha, digamos assim, porque, primeiramente, a gente busca alcançar aquilo que, inclusive, a gente defendeu, que foi o esgotamento das massas de logística reversa via organizações de catadores. E mais do que isso, o olhar da ANCAT está cada vez mais atento a sair um pouquinho dessa lógica de alcance dos resultados, que são importantíssimos, obviamente, a recuperação dessa massa, mas tendo um olhar mais crítico, fazendo com que a logística reversa cumpra com o seu papel, inclusive social, de gerar novas oportunidades para as organizações de catadores, que não só no âmbito da própria logística reversa. Falo isso porque é importante destacar que o Eduardo trouxe aqui uma gama enorme de projetos enviados aí para o MMA para análise, e tenho certeza que tem um número grande de organizações de catadores que conseguiram enviar os seus projetos e que terão, obviamente, seus projetos ali aprovados. Isso é fruto, inclusive, de incidência técnica da própria ANCAT em algumas organizações que a gente já tem mapeado e que conseguiu a aprovação de seus projetos. Além disso, a ANCAT também recentemente teve 2 projetos aprovados pela Lei de Incentivo, um relacionado à Expo Catadores, que é a maior feira mundial voltada para a nossa categoria. Aprovou também o projeto Valoriza, né? Esse sim voltado mais para um arranjo de catadores autônomos em parceria com as organizações formais de catadores, pensando na adicionalidade dessa famosa massa que todo mundo almeja no âmbito da logística reversa. Então, a lei ela tem trazido experimentos ali exitosos, né? E é de suma importância. Todos aqui sabem a escassez de recurso hoje no país, o orçamento limitado, e aí uma categoria que há décadas luta, né, para continuar em pé de igualdade nesse mercado da reciclagem, e a lei, obviamente, é um caminho de muita oportunidade.
Obviamente que a gente conta aqui com as empresas, né, porque até então os projetos estão sendo aprovados, mas agora tem uma fase que é importantíssima, que é a fase de captação de recursos, né? É a apresentação do projeto aprovado, um ato de convencer as empresas de que o projeto enviado é um projeto robusto, um projeto bom para toda a sociedade. Obviamente, a ANCAT está muito atenta, não só com relação aos projetos que a ANCAT enviou para análise, mas também a ANCAT está se preparando cada dia mais para dar o suporte necessário para que as organizações de catadores Brasil afora possam usufruir dessa lei tão importante. Eu acho que aqui também a ANCAT cumprirá um papel importante de incidência lá no Legislativo para fazer com que essa lei se torne de fato permanente, como um instrumento realmente de avanço na cadeia da reciclagem e pode ter certeza que a ANCAT cumprirá mais uma vez com o seu papel de defender a categoria com unhas e dentes e não será diferente agora, tanto incentivando a participação das nossas organizações de catadores, mas também fazendo o seu papel político de incidência para que essa lei seja cada dia mais aprimorada e faça todo sentido para a base que tanto necessita de investimentos. E também sairemos ali um pouquinho daquela caixinha que eu disse aqui, que é uma disputa ferrenha via editais, com recursos limitados. Então, só tenho aqui, em nome da ANCAT, agradecer a oportunidade dada aqui. Repito aqui a importância do professor Fabrício, do próprio Ricardo, que inclusive estará conosco em breve para fazer também um webinar voltado e direcionado única e exclusivamente para as nossas organizações de catadores. Então, fica aqui o agradecimento em nome da ANCAT. Ressalto aqui que o convidado seria o nosso presidente Roberto, mas o Roberto está cumprindo uma grande missão hoje também no decorrer do dia, que é motivo de muito orgulho para nós. O Roberto foi convidado a participar do Conselhão do Governo Federal. Roberto, extremamente habilidoso no trato da ANCAT com seus parceiros, está lá nos representando hoje dentro do Conselhão, que é um espaço de suma importância para colocar a pauta dos catadores aí diante desse cenário que envolve a cadeia de resíduos no país. Então, agradecimento especial aqui a todos vocês que colocaram a ANCAT mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre a importância da Lei de Incentivo à Reciclagem. Maravilha, Anderson. Só te agradecer você, Robertinho, Severino, Aline, todo o time de vocês aí. Aqui não é mais do que obrigação, como entusiasta da Política Nacional de Resíduos, olhando na perspectiva do impacto socioambiental, olhando particularmente para uma transição justa e inclusiva que envolva diretamente os catadores, as catadoras de materiais recicláveis e as suas organizações. Então, aqui o encontro, nós vamos trazer já, vou fazer um breve contexto das regulações, o Ricardo vai trazer informações atualizadas dos projetos, né, que estão, mas o intuito aqui de ter a ANCAT era exatamente mostrar que vocês submeteram, que são parte do processo, que estão contribuindo e que estão à disposição, né, para executar projetos direcionados à cadeia da reciclagem. Então, te cumprimento em nome de toda a ANCAT, aqui no seu nome, todo o time de vocês, pelo empenho, cumprimento por ter alcançado o status de entidade gestora formalmente habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente para implementar um sistema de logística reversa estruturante em parceria com as organizações de catadores de materiais recicláveis. Motivo de muito orgulho, sem dúvida alguma, para vocês e para quem acompanha a política pública. Então, vou aqui, pessoal, rapidamente, eu vou trazer uma apresentação de 5 minutos, depois o Ricardo e a doutora Daniela fecha a nossa apresentação, trazendo o trabalho que o Felsberg vem fazendo, olhando para a política de incentivo. Eu vou trazer uma apresentação aqui também muito objetiva do que a gente vem fazendo na S2F Partners, compartilhando com vocês aqui um pouco da nossa experiência, e depois o Ricardo, que é o nosso hoje guru na S2F Partners para o tema Lei de Incentivo à Reciclagem, vai trazer depois contribuições para a gente fechar aqui. Então, aqui agradecendo de novo a cada um que está aqui hoje no encontro, e também, em particular, Eduardo Rocha, que saiu para uma agenda
prioridade do país, agora diretor de gestão de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, o Roberto Laureano, que está cumprindo uma agenda no Conselhão, junto à Presidência da República, e que está muito bem representado aqui pelo Anderson, que atua nessa pauta há muito tempo, conhece o tema com total profundidade e é um querido amigo. Doutora Daniela Mota, que é head do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Felsber Advogados, e temos aqui o Ricardo Abustaf, o nosso consultor em lei de incentivo à reciclagem da S2F Partners. Me apresentando rapidamente, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado especializado no que eu chamo de direito dos resíduos, uma área nova que a gente vem desenvolvendo, vem aprimorando nos últimos 10 anos, com atuação na área de resíduos, logística reversa, economia circular. Sou sócio da S2F Partners, focada nesse tema, em modelagens, inclusive, professor do IBMEC, da PUC São Paulo, PUC Rio, consultor da ONU Habitat, da ONU para o Desenvolvimento Industrial, Confederação Nacional da Indústria, e participante aqui do INC, do Comitê Intergovernamental de Negociação, que está discutindo o Tratado Global de Combate à Poluição Plástica. Inclusive, hoje eu embarco, está lá o parceiro do Anderson, Severino, que é o presidente da Entidade Internacional dos Catadores e participa ativamente no debate voltado à construção do Tratado Global de Combate à Poluição Plástica. Então, isso posto, passando aqui rapidamente, a S2F Partners fica aqui para quem quiser conhecer, f2fpartners.com.br. Bom, já foi comentado aqui, a Dani já passou, o Edu também, Lei 14.260 de 2021, que estimula o processo, né, ou o incentivo à cadeia produtiva da reciclagem. Cadeia produtiva da reciclagem, coleta, transporte, tratamento, valorização, reciclagem. Tudo isso é a cadeia produtiva da reciclagem. Naturalmente, com um olhar aqui muito social, que é, aliás, prioridade da própria regulamentação. A União faculta as pessoas jurídicas e as pessoas físicas deduzirem do imposto de renda o recurso aportado em projetos aprovados no bojo da Lei de Incentivo à Reciclagem. Né? E aí é onde tem entrado muito a S2F, tanto na submissão, no apoio à elaboração das propostas. O Ricardo aqui é um profissional aí que dispensa apresentações, conhece com profundidade a pauta, né, envolvendo as organizações de catadores e catadoras. Então a gente tem trabalhado na elaboração, já submetemos aí algumas dezenas, e também no apoio, no trabalho também de captação, tendo em vista aí que nós estamos diretamente vinculados a inúmeros setores privados para apoiar a captação de aporte de recursos em toda a cadeia da reciclagem. Então, pessoa jurídica 1%, pessoa física 6%, ações dedicadas, escopos dos projetos, formação, capacitação, assessoria técnica, incubação, pesquisa e estudo, implantação de infraestrutura, aquisição de equipamento, organização de rede, fortalecimento da participação dos catadores e catadoras e desenvolvimento de novas tecnologias. A lei é de 2021, no entanto, ela ganhou eficácia, passou a valer mesmo em dezembro de 24, com a publicação da portaria do MMA 1250, como o Eduardo muito bem colocou, e isso decorre muito do trabalho da equipe do Departamento de Resíduos da Secretaria de Qualidade Ambiental, que publicou essa portaria 1250, trazendo alguns conceitos, como proposta, que é o que se submetido, projeto, quando você capta, e o incentivador, que são as empresas que estão apoiando os projetos sendo submetidos à lei de incentivo à reciclagem. Quem pode enviar proposta? As cooperativas, organizações de sociedade civil, órgãos públicos, empresas, micro e pequena empresa, tem que ter pelo menos 1 ano de CNPJ ativo, e as propostas devem, sempre que possível, incorporar catadores e catadoras de materiais recicláveis. Lembrando que as propostas não podem substituir ou ser elaboradas para cumprir a obrigação da logística reversa. Logística reversa é uma obrigação legal. Aqui nós estamos falando em adicionalidade, projetos que vêm na linha das diretrizes que foram anteriormente apresentadas. Passo a passo, o Ricardo vai trazer isso com mais detalhes. Análise de admissibilidade, captação mínima, análise técnica, captação, autorização para execução, execução e monitoramento, avaliação da execução. Desde dezembro, especialmente a partir de janeiro, foram submetidas as propostas, que foram avaliadas, foram analisadas, algumas já aprovadas, como o Anderson já colocou, o Ricardo vai trazer mais informações logo mais. Então, esse é o momento que nós estamos. Ah, Fabrício, mas por que ainda demorou esse processo? Porque teve uma questão administrativa entre o Ministério e o Banco do Brasil para regulamentar a criação, a abertura de contas específicas para a captação dos projetos. E isso foi resolvido no último mês de maio, junho. Então, agora, efetivamente,
Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente criou um grupo de trabalho para impulsionar toda a análise dos projetos, as propostas que já foram submetidas. As propostas têm que ter os seus objetivos na elaboração, os resultados esperados. Fabrício, eu preciso saber de todo o detalhamento, quem é, o que não. Então, aqui eu vou compartilhar de novo, mais um momento, compartilhando gratuitamente. Essa aqui é uma publicação que a gente fez esse ano, Lei de Incentivo à Reciclagem, Base Legal e Guia Prático. Tudo o que vocês precisam saber da Lei de Incentivo. Então, aqui eu queria reforçar o espírito público deste encontro, a finalidade de trazer informação e impulsionar a cadeia da reciclagem do país. Como foi muito bem já introduzido ali pelo Eduardo, trazendo os resultados da gestão, né? O Anderson trazendo o empenho da ANCAT. Então, aqui o nosso papel é mostrar e disponibilizar acesso a todo o material. Então, aqui, vocês querem saber como é que está estruturado, organizado, as leis, decretos, tudo passo a passo, plataforma, está aqui. Nesse QR Code, gratuitamente, é só vocês baixarem. Essa é uma publicação do Instituto PNRS, Instituto Brasileiro de Resíduos Sólidos, que eu tenho a honra de compor a direção. Então, foi feita essa publicação para disponibilizar gratuitamente a todos os brasileiros e brasileiras interessadas acesso à informação e dados relacionados a projetos de incentivo à reciclagem. Então, aqui eu deixo o meu contato. Fico aqui, eu tenho, sempre que possível, compartilhado eventos, encontros como este, neste momento, entre outras informações relacionadas a resíduos, logística reversa, economia circular. Então, aqui fica o meu contato direto aqui no Instagram, porque a capacidade no LinkedIn, infelizmente, já encerrou. Então, eu fico aqui para eventual dúvida, contribuição e fecho com um convite para quem tiver interesse. Esse é o curso de Logística Reversa do Instituto PNRS. Nós estamos indo para a 31ª turma, ou 32ª, mais de 600 profissionais capacitados em Logística Reversa no Brasil. O Instituto realizará no próximo mês de setembro, do dia 22 a 25, mais uma turma 100% online. Quem tiver interesse é no e-mail contato@institutopnrs.com.br. Nesse curso a gente traz aqui como que está estruturado, como funciona o modelo coletivo, como é que está a organização, a parceria com as organizações de catadores e catadoras, crédito de reciclagem, entidades gestoras, modelos coletivos, a regulação estadual, os verificadores de resultados, desafios da estruturação da logística reversa. Então, tem um conteúdo extremamente vasto, completo, para permitir que mais profissionais ingressem nesse setor, se habilitando e atuando para a gente impulsionar os índices de reciclagem no país. Tá? Então, com isso, eu fecho aqui a minha apresentação. Falei um pouco mais do que os meus 5 minutos prometidos, mas já vou emendar aqui para o Ricardo Abusaf, que é consultor da S2F, é o nosso craque aqui na Lei de Incentivo à Reciclagem. Ricardo, está na ativa? Está na escuta? Tô sim, Fabrício. Pau na máquina. A palavra é sua, obrigado aí pela parceria. Obrigado, Fabrício. Saudar aqui com muito carinho o Anderson, esse companheiro aí de longa jornada, um irmão que eu tenho aí. Somos todos da mesma região, Fabrício, Anderson e eu, e fico feliz de compartilhar mais esse webinar com vocês dois. Daniela, muito bom dia. Obrigado aí, por mais essa parceria, mais um evento que a gente está fazendo junto. Eu estou aqui em Belém, vim visitar algumas cooperativas de um projeto que eu vou também falar um pouquinho ao longo dessa apresentação e saudar todas as pessoas que estão aí essa manhã nos acompanhando. Percebo que tem muita gente de várias naturezas de instituições, organizações da sociedade civil, cooperativas de catadores, municípios e empresas, e acho que isso demonstra a força que essa lei está trazendo aí de uma forma bastante interessante para que a gente possa fazer com que ela pegue, como o Fabrício falou, né? Pelos números que Vocês estão vendo a minha apresentação? Vai abrir, vai lá. Calma aí, ainda não. Sugiro como é que tentar tá? de novo. Não carregou. Não carregou? Deixa eu tentar. Se abriu para você, aqui não abriu, não carregou. Ricardo, é o sinal. Ricardo, não, mas é isso mesmo, o Breno travou. Ele está em Belém, ele foi para Manaus e passou em Belém, está fazendo um trabalho de levantamento junto às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E o Ricardo está com um material extremamente atualizado das propostas submetidas, dos resultados já do Ministério do Meio Ambiente, e vai trazer aqui em primeira mão
essa informação aqui para nesse nosso encontro. Então, vamos só aguardar aqui o retorno, ele voltar. Um segundo, que eu vou aqui só acioná-lo, só para ver se está tudo bem. Ricardo. Ele saiu e vai entrar de novo. Mas o ponto aqui também, pessoal, acho que só validando aqui, um segundo. Aqui, quem sabe... caiu. Você volta? Quiser mandar por e-mail aqui para mim, eu também te ajudo, entendeu? Internet de hotel é isso aí. Vai lá, então. Valeu, abraço. Quem sabe faz ao vivo. Então, ele está entrando, está voltando. E eu peço aqui para vocês um pouco de paciência, porque a informação que o Ricardo traz é algo que todo mundo quer saber. Qual que é o status, apresentado o quê, quais são as linhas que têm mais recebido recurso, as linhas, os estados. Então, tem muita informação aqui, muito bacana, que ele preparou, que está no material, que ele vai compartilhar aqui conosco em primeira mão. E sem dúvida alguma, o que o Eduardo nos trouxe também demonstra o empenho que vem sendo feito para a gente assegurar. De novo, esse é o grande desafio da economia circular no Brasil, trazendo a pauta da circularidade e com um olhar na transição justa e inclusiva. Aqui o Bispo entrou também, valeu, Bispo, bom tê-lo aqui. E as cooperativas, todo mundo que está nos acompanhando, setor privado, só segurar mais alguns minutos para a gente ter aqui os detalhes das propostas, aonde já chegamos, né, e que começa agora também o processo de captação, que esse é o momento desafiador, tanto quanto ao submeter boas propostas com diretrizes atendendo a toda a dinâmica da plataforma, do sistema, os resultados esperados, é agora a captação para botar de pé, né, todas essas propostas submetidas. Segundo o que Eduardo colocou, inclusive ele divulgou ontem, as propostas hoje somam R$1 bilhão. E essa questão que o Anderson trouxe do prazo, isso está na lei dos 5 anos. Inclusive, nós entramos numa discussão se esses 5 anos era da lei ou da eficácia da lei, né? E nós sustentamos que é da eficácia, que começa de dezembro de 2024. Então, sendo dezembro de 2024, 5 anos a partir daí. Esse é o entendimento. E, naturalmente, nós temos aí a ANCAT também trabalhando firme para que isso seja depois postergado. Ricardo, welcome back, a palavra é sua. Obrigado. Abre o microfone aí, que senão vai ficar pessoal. Um pouco mais difícil. Internet de hotel, né? Vocês estão vendo minha apresentação agora? Estamos. Ufa, eu troquei aqui para outra internet, vamos ver se a gente consegue conduzir assim. Bom, pessoal, então eu falei que eu estou em Belém, já tenho uma cooperativa aqui falando para visitar, que eu conheço bem, eu vou lá, fica tranquilo, eu vou entrar em contato contigo e vou fazer essa visita sim. Então, como eu estava falando, né, a gente tem aí desde dezembro até agora, vamos colocar até julho, né, 7 meses e meio, mais ou menos, meio de dezembro, né, de experiências que vem acontecendo junto à LIRI, e vamos tentar compartilhar alguns dados que o Ministério do Meio Ambiente passou para a gente, dados gerais das propostas, para que a gente pudesse fazer um tratamento desses dados e uma análise de distribuição de natureza de proposta, algo parecido com isso, para a gente poder compartilhar aqui essa experiência, tá? Apenas fazendo uma apresentação rápida e um merchan, já que agora eu estou nessa posição de consultor, né? Eu estou há 24 anos nessa lida aí na cadeia da reciclagem, especificamente com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, cooperativas e associações de catadores, depois participando aí do primeiro programa de logística reversa do país, que era o Dê a Mão para o Futuro, e que se tornou Mãos para o Futuro desde 2006, então foram 17 anos com esse programa, há 25 anos desenvolvendo pesquisas acadêmicas nacionais e internacionais sobre o tema. Bom, essa apresentação está até desatualizada, porque agora já são mais de 20 projetos na área cultural e socioambiental, com a escrita de propostas para a Lei de Incentivo à Reciclagem, consultor da STF Partners para a Lei de Incentivo à Reciclagem, uma consultoria como pesquisador junto ao IGO. Sônia Dias está aqui nos prestigiando também nesse evento.
saudar o pessoal da Wigo, principalmente o time Brasil da Wigo, em que um dos projetos que eu estou fazendo é sobre monitoramento de eventos climáticos extremos e impacto em cooperativas de catadores. É por isso que eu estou aqui em Belém, para visitar algumas cooperativas e para apresentar os primeiros resultados desse monitoramento à Prefeitura Municipal de Belém. Ontem estive em Manaus para fazer esse mesmo trabalho. Fui premiado como melhor tese de doutorado pela Associação Brasileira de Psicologia Social, junto ao programa Mãos para o Futuro, também com o prêmio de Big Push para a sustentabilidade da CEPAL e de expressão ecológica da editora Expressão, e também partilhando aí com a Sônia Dias da Wigo a coordenação nacional dentro do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, na Câmara Temática de Economia Circular. Aliás, clima e reciclagem, clima e economia circular é um tema aqui para a gente abordar hoje. Aí estão algumas instituições que eu tive a alegria de prestar consultoria dentro de diferentes projetos. E bem, indo para a lei, eu vou fazer uma recapitulação muito breve de alguns conteúdos que eu já partilhei na primeira webinar que a gente fez em janeiro, né, Fabrício? Sobre o tema da lei de incentivo à reciclagem. E dentro dessa apresentação mais breve do que a gente colocou lá, alguns aprendizados já vão passando por aqui, tá? Então, primeiro, a lei de incentivo à reciclagem ela tem que ser entendida como mais do que um mecanismo fiscal, né? Em comparação à lei de incentivo ao esporte e a lei do incentivo à cultura, que é um mecanismo fiscal que propicia a indústria do esporte, a indústria cultural, ter incentivos de setores que às vezes não participam da sua cadeia de valor, né? Aqui a plataforma ela tem que ser vista para impulsionar a economia circular. Então, não apenas a reciclagem, mas também todo um ambiente de economia circular que faz parte, né, desse ambiente da reciclagem. Integrar cadeias de valor e promover impacto ambiental e participação social no Brasil é uma oportunidade que esse mecanismo fiscal nos apresenta. Algo também muito particular e que eu sempre falo é que esse tipo, diferente das outras leis de incentivo, conecta e integra proponentes aos incentivadores em um propósito comum, porque eles fazem parte, muitas vezes, não todas as vezes, mas em sua grande maioria, de uma mesma cadeia de valor, de uma mesma rede de valor. Então, por exemplo, se uma cooperativa, ou se uma organização da sociedade civil, ou se uma microempresa, ela faz uma proposta sobre esse conteúdo da reciclagem, existe um universo de incentivadores, de indústrias que querem qualificar suas cadeias de suprimento sobre conteúdo reciclado. Então, proponentes podem encontrar nesses entes privados, nessas empresas, os seus potenciais incentivadores. E muitas organizações que trabalham nesse ambiente, nesse contexto da reciclagem, elas já conhecem essas indústrias. Então, é diferente de outras leis de incentivo, que você vai ter que fazer toda uma pesquisa de quem são os incentivadores que poderiam se interessar pelo tema, fazer um contato, se apresentar. Esses proponentes hoje, boa parte já tem um relacionamento com potenciais incentivadores e isso pode ser muito explorado, né? Que a gente observa das propostas que veio também como consultoria via S2F Partners e com outras propostas que a gente vai trocando ideia por aí, né, de proponentes que já enviaram propostas, é que existe esse mapeamento já, uma estratégia de como captar esse recurso, de como escrever uma proposta, né, e que esse mecanismo, então, ele cria um novo fluxo de financiamentos, de soluções formuladas pela sociedade geral para esse tipo de cadeia, que é a cadeia da reciclagem. Então, na mesma linha dos editais, né, aí os editais mais voltados às cooperativas, aos empreendimentos de catadores, agora com a lei de incentivo à reciclagem, uma proposta mais ampla de participação desses investimentos, é uma ideia, é uma grande sacada quando o governo ele tem o recurso, ele cria um mecanismo para fomentar ideias, fomentar iniciativas que terão acesso a esses recursos. Então, muito desses recursos são recursos, então, que não precisa vir do governo, diferente dos editais, né? Mas a estratégia é a mesma. Nós não precisamos ter todas as ideias, nós precisamos criar as condições para que a sociedade em geral
coloquem na mesa de negociações as suas ideias, as suas propostas, e um fluxo para que essas ideias sejam financiadas. Para mim, é a melhor estratégia que a gente tem para solucionar esse grande problema que é toda a cadeia da reciclagem no Brasil. O Brasil é um país continental, ele não vai conseguir, centrado num governo, ter todas as soluções. Ele criando uma via, um fluxo, para fomentar as soluções da sociedade em geral, e um fluxo para financiar essas soluções, eu acho que é uma grande sacada aí, né? E um grande diferencial dessa proposta. Então, elegibilidade, acho que a maioria aqui já está ao par de que existe um limite de entidades que podem se eleger para enviar propostas, empreendimentos de catadores, instituições de ensino e pesquisa, condomínios edilícios, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil, órgãos públicos das mais variadas naturezas, né, consórcios públicos, autarquias, fundações públicas, empresas microempresa e pequena empresa também ficam ali habilitados para enviar proposta. Um alerta para que o CNPJ ele esteja ativo por pelo menos um ano e com a exceção de que os empreendimentos dos catadores deverão comprovar pelo menos 6 meses do CNPJ ativo. Aqui o fluxo de como elaborar uma proposta, né? Esse também é um slide que, quando a gente apresentou, Fabrício, em janeiro, a gente acompanhou esse slide circulando aí em várias mãos. Eu tive uma grande alegria de, cada vez que ia conhecendo gente escrevendo proposta, eles apresentando esses slides, né, como um roteiro prático para a elaboração da proposta e para entender todo o fluxo. Então, a gente tem, primeiramente, essa escolha e alinhamento das metas. As metas são pré-estabelecidas já pela portaria, né, pela lei e pela portaria. Nós temos aí 8 metas e que você escolhe lá no Transfere Gov já, então você não precisa elocubrar ou não precisa elaborar novas metas da sua proposta ou como escrever. As metas estão ali. Na portaria elas estão mais detalhadas, né? Inclusive estão detalhadas com resultados esperados e indicadores para esses resultados. É importante, essa é uma primeira lição, muita gente que vai escrever a proposta não lê esses anexos e não sabe que ali, quando vai inserir a proposta no Transfere Gov, tem a surpresa de que os resultados esperados, eles estão ligados a indicadores já pré-formatados ali na proposta e que você só tem que preencher isso. Então, é uma estratégia feita pelo MMA para que democratize a escrita de projetos, assim como o Anderson estava falando, né? Às vezes é muito burocrático participar de editais, é muito difícil escrever as propostas para editais, e aqui você já tem todo o caminho pré-formatado dentro do Transfere Gov que você tem que ir selecionando. O que já está pré-formatado está lá na portaria, né? E é importante fazer essa consulta para que você já escreva uma proposta e que não precise partir do zero e já parta dessa pré-formatação. Aí, o plano de trabalho, vou colocar aqui 3 ou 4 pontos que são importantes para se ter ciência nessa organização do plano de trabalho, porque é ali que você vai dividir as metas em etapas, em itens e o cronograma financeiro, né? A submissão da proposta, então, é no sistema do Transfere Gov, o valor mínimo da proposta é de R$50 mil. Existe, depois que você encaminha a proposta, que ela fica em análise, esse momento em análise, ele vai ter uma análise de admissibilidade em que a equipe técnica do MMA entra em contato com os proponentes para dar um retorno de alguns ajustes que são necessários. E é importante dizer que as propostas rejeitadas até o momento, a gente vai chegar no número delas, em sua grande maioria, massivamente, foram rejeitadas porque não houve uma resposta no período de análise de admissibilidade. Quando foi feito o contato com esses proponentes, não houve uma resposta sobre essa análise de admissibilidade, então foi rejeitado. Captação de recursos. A gente tem a captação mínima para a viabilidade da proposta de 20%, quando não existem obras incluídas nessa proposta, e 50% quando tem obras incluídas nessa proposta. Os recursos devem ser depositados em conta específica, e aí essa conta captação foi uma das questões que levou tempo para essa questão de tecnologia já abrir a conta captação automaticamente. E depois então você tem análise de admissibilidade, a proposta vira projeto a ser captado, abre-se a conta.
Você tem lá um período para captar esse recurso. Você não precisa captar todo o recurso, você pode captar até no mínimo 20% quando não tem obras, no mínimo 50% quando tem obras. Quando termina o período de captação, existe uma análise técnica, uma adequação, uma análise técnica. Por exemplo, se o projeto conseguiu captar 20%, tem que se fazer uma análise e um recorte para ver se o projeto ainda para em pé com essa captação de mínimo de 20%, com começo, meio e fim. Então, tem essa reformulação conforme o recurso que foi captado, e aí sim ele é aprovado e colocado para rodar. Importante dizer também, pouca gente presta atenção nisso. Se a submissão da proposta, que tem lá como anexos uma demonstração de capacidade, uma comprovação de capacidade técnica e um termo declarando que não existe sobreposição de recursos públicos, ou seja, que a mesma coisa que está se pedindo nessa proposta não foi pedida num edital ou numa parceria com o governo, né, com recursos públicos, além desses dois documentos, um outro é uma carta de interesse do incentivador potencial, porque às vezes a proposta já foi, e isso é interessante, né, algumas propostas já fazem esse trabalho de captação de recursos anteriormente, antes de ser aprovado, para verificar o interesse de um proponente. De um incentivador. Se esse incentivador ele escreve uma carta de interesse para a proposta, e se você sobe isso junto com a proposta no Transferigov, você pula a análise de admissibilidade, pula a fase de captação de recursos e já vai para a análise técnica. Você pula 2 casinhas aí e você tem um projeto rodando com mais velocidade nesse período de aprovação. Algumas atenções que tem que se tomar, e essa é uma outra lição que a gente viu que o pessoal tem que prestar atenção, né? Você tem lá uma remuneração de custos de administração do projeto que é de 15%. Esse é um custo, essa é uma meta obrigatória, né? A administração do projeto. É uma meta que tem lá obrigatória. Não adianta colocar no seu projeto, antes de colocar no Transferigov, 15%, então se meu projeto é de 1.150.000, você precisa descrever esses 150 mil. Ele vai ser usado para quê? Custo de administração são atividades meio, não são atividades fim. Então, gestão administrativa e financeira do projeto, gestão de projetos para levantamento de indicadores, monitoramentos de indicadores. Todos esses custos fazem parte do custo de administração, tem que ficar dentro desses 15% e tem que ser descritos no momento de detalhamento do plano de trabalho. A remuneração de serviço de captação de recursos é de 8% com teto de 120 mil. Essa novidade que tem a portaria, a intenção de remunerar a elaboração da proposta, é muito interessante, porque traz essa cultura de remuneração. No entanto, não é uma iniciativa positiva, que tem que ser colocada como positiva e muito interessante, mas não resolve o problema, porque elaboração de proposta, você coloca uma remuneração de 6 mil e quem elaborou essas propostas só vai ser pago se esse recurso for captado e se esse recurso for captado 100%, né? Senão tem que ter uma revisão desse pagamento. Então é um risco elaborar a proposta e essa proposta não avançar, não ter captação de recursos ou não ter a captação de recursos cheias. É vedada a utilização acima de 50% do custo de administração em uma mesma despesa. Então, quando for fazer lá o custo de administração, aqui em cima do item 1 que eu coloquei, é preciso também fazer um proporcional ali em que uma atividade não vai poder ultrapassar 50%. E o proponente ele pode ser remunerado por serviços prestados, mas não pode passar 20% de toda a proposta, tá? Alguns prazos que são importantes, então até 3 anos para os projetos serem realizados, até 3 anos para a captação mínima exigida da proposta, e aí, se não houver captação recurso de captação da proposta, nesse prazo de captação, então a proposta é arquivada, e o incentivador, que, por exemplo, colocou 10%, 15%, chegou a 19%, de uma captação mínima que era de 20%, a proposta será arquivada e o incentivador terá 90 dias para realocar esse recurso em outra proposta que tem ali no banco de dados da Lei de Incentivo à Reciclagem. Agora, para as indústrias é muito importante. Outra coisa que a gente vem percebendo é que as indústrias, né, os potenciais incentivadores, não só indústrias, né, bancos, autarquias municipais, federais,
né, que tem esse poder essa habilitação para ser investidor, eles têm que montar um passo a passo dentro de casa, fazer uma tarefa de casa também, o incentivador, né, para que a gente tenha uma estratégia mais inteligente de incentivo, porque se o objetivo dessa lei é de estruturar a cadeia da reciclagem, a gente precisa pensar em estratégia, não só o proponente, mas também o incentivador. A primeira questão é fazer o cálculo estimado do imposto devido no ano de exercício. Então, esse ano, qual é o cálculo estimado que eu vou ter para pagar o imposto de renda do meu CNPJ no ano que vem? A partir daí, fazer o cálculo sobre o que foi ou será este ano investido na lei de incentivo ao esporte. Então, por quê? Porque a lei de incentivo à reciclagem, ela pode, o potencial investidor, investir 1% do seu imposto de renda devido se for pessoa jurídica. Se for pessoa física, 6%. No caso da pessoa jurídica, esse 1% coabita com os 2% da lei de incentivo ao esporte. Existe uma lei geral no Brasil de incentivos que o teto de incentivos é de 10%. Já existem esses 10% distribuídos, 4% Rouanet, 2% Lei de Incentivo ao Esporte, 1% para outras 4 leis, cobrem esses 10%. A Lei do Incentivo à Reciclagem, então, ela ficou sem um espaço específico seu desse 1%, então ela coabita com os 2% da Lei de Incentivo ao Esporte. Isso significa que, se o potencial incentivador investe 1,5% já esse ano na Lei do Incentivo ao Esporte, ele só vai ter 0,5% de lastro para investir na Lei do Incentivo à Reciclagem. Se ele investe 1% no esporte, ele vai ter 1% na reciclagem. Se ele investe 0,5% no esporte, ele não vai ter 1% na reciclagem, ele continua com um teto de 1%. Se ele tem 0 no Lei de Incentivo ao Esporte, ele continua tendo 1% da Lei de Incentivo à Reciclagem. É preciso definir uma estratégia de incentivo. Aí, principalmente, não apenas pensando aí em toda a classe de incentivadores potenciais, mas, por exemplo, apenas para ilustrar, uma indústria que trabalha, que pensa em estruturar a sua cadeia de suprimentos de materiais reciclados que venha para a sua linha de produção e que componha seus produtos ou embalagens, ela tem que pensar numa estratégia de fortalecer sua cadeia de suprimentos. Então, quando ela abrir a plataforma para ver todas as propostas aprovadas, é interessante que ela ali, ao fazer uma curadoria do que ela vai investir, ela pense em fortalecer a sua cadeia de suprimentos. E aí sim, fazer a escolha do projeto e o aporte financeiro. Agora eu vou aqui partir para alguns dados gerais. Esses dados, eles então foram gentilmente cedidos aí pelo Ministério do Meio Ambiente para que a gente faça um tratamento de dados para publicizar isso nesse webinar e que também eles vão utilizar essa estratégia de tratamento de dados para fazer uma análise sobre a natureza de propostas que vêm sendo inscritas e enviadas na plataforma do Transfere.gov para a Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, primeira coisa, a diferença entre propostas inscritas e enviadas, tá? Tem lá na plataforma, agora tem mais de 700, né? A semana passada tinham 656 propostas. Veja, já aumentou mais de 100 propostas da semana passada para agora. A gente sabe, o Ministério do Meio Ambiente aprovou uma portaria em que ele mobiliza 17 analistas para fazer uma força-tarefa e analisar essas 255 propostas que estão em análise, né? Algumas desde o começo do ano. Então, o que a gente tem aqui? E agora a gente entra em números que eu acho que todo mundo vai ficar bastante interessado, né? Até o momento são 32 propostas aprovadas. Essas 32 propostas aprovadas estão para ser publicadas no Diário Oficial da União, mas os proponentes que tiveram suas propostas aprovadas já receberam e-mail de aprovação. 7 propostas rejeitadas, então a gente tem um conjunto de 39 propostas analisadas, o que realmente não é muito, mas é que houve esse problema de um quadro efetivo para analisar, que o Eduardo já passou aqui a notícia, que além dessa mobilização, vai ser pensada uma equipe dedicada para análise desses projetos agora, devido ao sucesso estrondoso que teve o número de propostas enviadas neste meio ano de trajetória da Lei de Incentivo à Reciclagem, né? Então, a gente tem 255 propostas em análise, que estão para ser analisadas nessas próximas semanas, graças a essa força-tarefa,
e 362 propostas em elaboração. Muitas dessas propostas são rascunhos que foram feitos de testes, né? Às vezes de mesmos proponentes que já têm propostas em análise. Aqui uma evolução cronológica de inscrição das propostas, né? Então a gente vê que no primeiro mês foi um recorde, e olha que a gente estava ali Natal e Ano Novo, e com 15 dias, né, da portaria aprovada, e com o Transfere Gov habilitado para receber propostas, foram 149 propostas, e a gente teve no último mês aqui também um boom de propostas enviadas em julho. Propostas inscritas na plataforma. Inscritas colocando também todas as que estão em elaboração, tá? Distribuídas por região. A gente tem Sudeste com 340 propostas inscritas, Sul com 130 propostas, Nordeste com 96, 48 no Centro-Oeste e 42 propostas inscritas na região Norte. Propostas enviadas, ou seja, retirando aquelas que estão apenas em elaboração, mas que já foram enviadas e que estão na qualidade de em análise, aprovadas e rejeitadas. Temos 51 propostas no Nordeste, 23 propostas no Norte, 21 no Centro-Oeste, 157 no Sudeste e 54 no Sul. Só fazendo vou fazer esse destaque de novo, tá? Essas 7 propostas rejeitadas, dessas 7, 5 ou 6 foi porque o proponente não respondeu à análise de admissibilidade. Então, de novo, colocar o seu melhor e-mail na inscrição, observar frequentemente esse e-mail e entrar lá no Transfere Gov para acompanhar a análise da sua proposta. Para as que estão em elaboração e para os futuros proponentes, quando você colocar a proposta no Transfere Gov e deixar lá em elaboração e salvar o rascunho, vai aparecer o número da sua proposta. Você tem que salvar esse número, ou dar um print na tela, ou anota esse número, porque quando você for continuar a sua proposta, você precisa desse número. Você não vai conseguir consultar por outra forma. Você precisa desse número para continuar elaborando a sua proposta. Então, muitos das que estão em elaboração e que não ficaram em análise, tem proposta lá em elaboração desde janeiro, foi porque não anotou provavelmente o número da sua proposta e não pôde continuar, teve que começar do zero uma segunda, terceira proposta, né? Do total das propostas enviadas aqui por região, então, a gente tem 51% do Sudeste e 18% do Sul e 17% do Nordeste como as 3 principais regiões, e aí 7% da região Norte e Centro-Oeste. Importante dizer que nessa distribuição de estados, quase todas as unidades federativas enviaram. Apenas o Acre não tem nenhuma proposta registrada, nem em análise, nem em elaboração, como rascunho de proposta. É o único estado que ainda não tem uma proposta enviada. Propostas enviadas por natureza jurídica. Empreendimentos de catadores. É lógico que isso não tem uma classificação lá, né? Eu tive que abrir ali a natureza jurídica e o CNPJ do proponente ali para identificar quais eram empreendimentos de catadores entre associações e cooperativas e até de sociedade privada, né? Então a gente tem 36%, vem uma distribuição aí, 36% de empreendimentos de catadores, 33% de entidades privadas, 7% de municípios, e aí a gente tem que essa é uma oportunidade que tem que ser mais explorada por municípios, né, que ainda não estão cientes que eles são habilitados para enviar propostas. Essa foi uma conversa que eu tive aqui com o município de Belém, que eu tive com o município de Manaus ontem, que eu vou ter com o município de Belém, e outras naturezas jurídicas. Abrindo aqui sobre empreendimentos de catadores. 71 propostas são de cooperativas, 33 propostas são de associações de catadores e uma de sociedade privada, tá? Sociedade empresarial limitada. E aí, por fim, algumas oportunidades e desafios que a gente tem, né, nesse conjunto. Conteúdos sobre clima relacionados à cadeia de reciclagem ainda são escassos, né? A gente tem ali diferentes propostas que abordam muito pouco, e quando a gente também tem, né, no processo de consultoria elaborando propostas, a gente tem muito pouco conteúdo sobre propostas de mitigação climática, ou seja, que pense quanto de CO2 e equivalentes, dióxido de carbono equivalentes,
serão evitados, e esse é um dado interessante, que quando você vai nos indicadores ali, nos resultados esperados, esse indicador não tem como uma possibilidade, e até uma lição, né, para o MMA colocar isso como um indicador, um resultado esperado interessante para ser adicionado, mas que pode ser inserido na opção outros, né? E isso, para os potenciais incentivadores, é muito importante. Tanto os dados como de mitigação climática, dentre outros, para que você tenha mais argumentos para que aquele incentivador patrocine a sua proposta. Oportunidades a explorar, né? Propostas em redes de cooperativas são escassas ainda e podem ser mais exploradas. Propostas municipais ou consórcios municipais ainda são escassos e podem ser ampliados. Propostas na área de pesquisa e inovação ainda são muito escassas e podem ser ainda muito mais exploradas. Entidades privadas com propostas que integram impactos ambientais aos socioeconômicos terão mais poder de captação. Pensando na política ESG, que a gente pensa em ambiente, sociedade e governança, e nos relatórios das empresas, desses potenciais incentivadores, é um argumento a mais, não só a questão climática e de carbono, mas também os impactos socioambientais. Cálculos sobre impacto socioeconômico, sobre cooperativas de catadores integrados, assim como diz o artigo 6º, que deve-se priorizar a integração de catadores nas suas propostas. Eles são importantes não só para convencer o incentivador, mas por quê? Se a gente está falando de uma nova proposta de economia, que é a proposta de economia circular, uma nova economia geral é pensar em parâmetros econômicos, ambientais e sociais. Uma oportunidade como essas, em um país que tem uma desigualdade social tamanha como a gente vê no Brasil, a gente não pode perder nenhuma oportunidade de proporcionar esses impactos socioeconômicos nas suas propostas. Mas a minha cadeia ela não envolve impacto social. Eu aconselho a você pensar melhor sobre a sua cadeia, porque qualquer impacto econômico ele tem que ter indicadores sociais. Propostas locais são mais presentes até agora, em comparação com propostas regionais ou de abrangência nacional, então é mais uma oportunidade a ser explorada. Projetos cujo objeto considera resíduos orgânicos representam 15% das propostas, o que dá 45% das propostas enviadas, tá? Sendo que 20% dessas 45% são provenientes de empreendimentos de catadores, o que demonstra que os catadores estão abrindo os olhos ou os seus horizontes para mais esse tipo de serviço. Não digo que é para mais esse tipo de produto, porque diversas experiências já mostraram que o tratamento do resíduo orgânico, enquanto venda do produto, do composto orgânico, ele não é um negócio economicamente viável, mas sim como um serviço de coleta e tratamento dos resíduos orgânicos, ele se torna viável. O mecanismo de incentivo é uma nova ferramenta para organizações de catadores e parceiros. A jornada dos editais, que são históricos no Brasil e que no último ano tiveram aí diversos editais e esse ano outros saíram, né? Ensinou a esses empreendimentos e aos seus parceiros a lidar com esse formato de investimentos, ou seja, de escrita de projetos. É preciso saber valer essa experiência, não só de escrita de projetos, mas gestão de projetos, né? Esses empreendimentos de catadores e seus parceiros, eles sabem escrever projetos. Eu já vi autoridades do mercado financeiro falando que na Bolsa, os projetos enviados no mercado financeiro, às vezes não, em sua maioria, são menos detalhados e menos tecnicamente habilitados do que propostas de catadores que vão para os editais, dada a qualidade de exigência dos editais públicos para encaminhar a proposta. Então, fazer valer essa sabedoria e fazer valer que esses empreendimentos e seus parceiros têm experiência na gestão de projetos dessa classe, ou seja, em relação com entidades públicas, e aí, pela logística reversa, também gestão de projetos com entidades privadas, é um argumento para os incentivadores. Eu paro por aqui, para não esgotar o tempo e deixar para as perguntas, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu, Ricardo. Doutora Daniela, agora é contigo. Segue em frente. Nós temos várias questões aqui, pessoal, mas vou deixar depois para o final, a doutora Daniela fazer algumas considerações.
e depois a gente encaminha aqui, especialmente em razão do horário. Tá ótimo. Bom, eu quero só agradecer aqui primeiro o convite, a parceria, o espaço, Fabrício. Não pretendo me alongar, até porque o Ricardo, ele trouxe toda essa bagagem, essa experiência, eu acho que ilustra bastante como que esses projetos funcionam, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mota, eu sou advogada e professora de Direito Ambiental. Atualmente eu atuo como head do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Felsber Advogados. Queria compartilhar só um pouquinho da experiência que a gente tem tido com essa lei de incentivo. Eu mencionei lá no início, né, que essa norma ela permite tanto que pessoas físicas quanto jurídicas destinem parte do imposto de renda devido ao apoio de projetos voltados à reciclagem e economia circular. Meu time, especificamente, ele trabalha assessorando pessoas jurídicas do ponto de vista, né, de negócio, porque essa legislação ela é uma oportunidade muito interessante de você destinar os recursos, né, do ponto de vista estratégico, para iniciativas de interesse público sem ter um aumento da carga tributária. Então, essa legislação, o interessante dela, né, é que ela segue a lógica de outras leis de incentivos fiscais já consolidados também. Por exemplo, a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, e essas áreas o nosso time tributário também já tem bastante experiência. Então, no escritório, a gente tem atuado tanto na parte de análise jurídica e tributária desses projetos, então, na assessoria tanto de proponentes quanto de incentivadores que querem estruturar nessas operações. O interessante, eu acho que até o Ricardo trouxe esse ponto de vista, né, que quando você faz um projeto desse, tem o interesse de destinar recursos para projetos voltados à reciclagem, as empresas elas acabam contribuindo diretamente para a mitigação de impactos ambientais, uso mais eficiente dos recursos naturais, e isso demonstra um alinhamento, né, com práticas de responsabilidade socioambiental, que a gente sabe que está na pauta hoje das empresas em termos estratégicos. E aí, eu acho que essa questão do planejamento tributário, ela é muito importante, porque não implica necessariamente no aumento da carga tributária, é um redirecionamento previsto em legislação com respaldo, né, então, legal, para uma alternativa bacana e eficiente para você reduzir esse desembolso fiscal e, ao mesmo tempo, que você traz um impacto ambiental positivo. Então, eu acho que é uma excelente forma de otimização aí dos recursos das empresas, e essa estratégia ela é bastante interessante. E aí, eu acho que é só uma questão, né, de que o apoio a esses projetos não é uma questão só de compliance ou de aproveitamento fiscal. É uma oportunidade, de fato, da gente gerar um impacto social mais relevante, contribuir para uma transição de uma economia circular mais sustentável. Eu fico à disposição aqui para apoiar eventuais interessados na estruturação e na análise, sobretudo fiscal, desses projetos no âmbito da lei de incentivo. Até aproveitando aqui, né, eu vi que tinha algumas dúvidas sobre o que foi apresentado hoje, então essa gravação ela fica disponível também no nosso YouTube, na página do Felsber Advogados. A gente também faz a divulgação do link nas redes sociais do escritório, em especial o LinkedIn e Instagram. E aí eu quero agradecer novamente a oportunidade, Fabrício, de participar desse bate-papo e, enfim, ficar à disposição aqui de vocês. Valeu, Dani. Obrigado. Aqui para fechar, acho que vocês viram aqui o que tem de informação é o que tem hoje no setor. Então, o Ricardo foi muito feliz em trazer todo esse contexto, tudo que a gente tem acompanhado desde o início. A gente participou da discussão da portaria, da construção. Na época, o Carlos Gomes, autor da lei, que eu acho que aqui o Edu trouxe muito bem, e reforçar o papel do Carlos Gomes como autor dessa lei, mérito dele de trabalhar nessa lei de incentivo à reciclagem, né? E agora as iniciativas, como o Ricardo colocou, a carência de consórcios, municípios submetendo projetos, acho que isso aí também é uma mensagem importante para que se preparem e submetam. O período é curto, o dinheiro é curto, então tem que submeter
propostas de qualidade para que a gente possa impulsionar cada vez mais a cadeia da reciclagem. Então, eu queria aqui, Anderson, passar para as suas considerações finais e depois eu encaminho aqui para um desfecho. Bom, Fabrício, eu acho que um evento grandioso novamente, assim como vocês já têm capitaneado isso ao longo do tempo. É brilhante a apresentação do Ricardo, eu acho que elucida não por completo, mas dá uma diretriz aí daqueles que ainda pretendem enviar os seus projetos para análise, e conte sempre com a ANCAT, Fabrício. Eu acho que estaremos sempre à disposição quando o assunto tocar diretamente as nossas organizações de catadores. Então, é sempre um prazer estar com esse timaço aqui para discutir algo tão relevante. Maravilha. Anderson, obrigado. Eu acho que aqui nós tivemos uma clareza da gestão pública do Eduardo, o impacto socioambiental abordado pelo Anderson. Eu trouxe a questão eminentemente da regulação desde o seu início, né, e todo o arcabouço. O Ricardo, aplicação prática e resultados hoje dos projetos, das propostas apresentadas. A Daniela rematou com a abordagem desse olhar que o Ricardo atentou também da questão do impacto fiscal, da dedução, que isso é uma análise eminentemente tributária. Então, refoge aqui particularmente a nossa competência. Então, foi chamada a atenção para que não haja concorrência com outros recursos, outros projetos incentivados dentro do âmbito das leis de incentivo, seja Lei Rouanet, Lei do Esporte, entre outros. Então, vamos ficando por aqui, pontualmente. Agradecer a cada um de vocês que participou, que esteve aqui presente conosco até esse momento. Tenha uma excelente semana. Ricardo, Anderson, Dani, obrigado. Edu, deve acompanhar depois. Valeu a todos aqui. Um abraço, ótima semana. Se cuidem. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigada.